E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, tem também o Pedro, mas ele vai falar daqui a pouquinho. O tema escolhido pelo nosso grupo foi espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente, que vem da sigla ICP-AES. Ou também aparece em alguns livros como ICP-OES, que seria espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente. Qual que é o princípio físico que se baseia esse instrumento? O ICP baseia-se na propriedade de átomos e íons na fase gasosa de emitir, quando excitados, radiações do comprimento de onda dentro do espectro ultravioleta visível. Essas radiações podem ter comprimento de onda de aproximadamente 200 a 800 nanômetros. As amostras, quando são analisadas por esse método, os átomos ou íons na fase gasosa não possuem energia vibracional nem rotacional. Essa ausência significa que ocorrem apenas transições eletrônicas. As energias das transições eletrônicas definem a identidade do elemento. Então, como que a gente pode entender isso? Tem uma determinada energia, né, que é absorvida pelo elétron. O elétron passa para uma camada de energia mais alta. Logo em seguida, ele retorna para o estado fundamental. E a energia emitida por ele é uma radiação eletromagnética com um determinado comprimento de onda. Essas radiações compõem o espectro de linhas, e cada elemento vai possuir um espectro de linhas em particular, que vai definir a identidade desse elemento. Como que ocorre a interação da radiação com a matéria? A amostra no estado fundamental é excitada por uma energia térmica, podendo ser de um plasma, uma chama ou um laser de alta potência. Após alguns nanosegundos, os átomos excitados relaxam para o estado fundamental, liberando energia na forma de fótons de radiação visível ou ultravioleta. A radiação emitida é detectada e medida em potência radiante. Então a gente tem uma fonte de energia térmica, né, que no caso do ICP vai ser um plasma, que vai interagir com a matéria no estado fundamental, vai excitar essa matéria. Quando ela retornar para o estado fundamental, ela vai emitir a radiação que foi usada para excitar a matéria. E essa radiação emitida é medida em potência radiante, que vai ser utilizado para montar o espectro de linhas do elemento. Então, como que é o espectro de linhas? Como eu já expliquei, o elétron absorve uma energia de excitação, ele salta para uma camada de maior energia, e quando ele volta para o estado fundamental, ele emite a energia absorvida, que pode ser observada nesse gráfico aqui também. Então ele salta de uma camada 0 para uma camada 1, ou de uma camada 0 para uma camada 2, e ele vai emitir exatamente a mesma energia que ele absorveu para fazer este salto. Então, os espectros de linhas nas regiões do ultravioleta visível são construídos quando as espécies radiantes são partículas atômicas individuais bem separadas na fase gasosa. O espectro consiste de uma série de linhas bem definidas, e cada linha corresponde à radiação emitida pelo elétron, ao saltar de um nível de maior energia para outro nível de menor energia, até chegar no estado fundamental. Então ele salta de um nível de maior energia para um nível de menor energia, como acontece aqui, e essa radiação é emitida. Como que é montado o espectro de linhas? O espectro resultante é mostrado na forma de uma medida de potência radiante emitida em função do comprimento de onda. Com base neste tipo de gráfico, é montado os espectros de emissão para cada elemento. E este espectro corresponde à identidade de cada elemento em particular. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da parte instrumental do ICP. Nós escolhemos algumas partes mais importantes, né, dentro do instrumento, e a gente quer começar mostrando para vocês um antes e um depois, um comparativo da quantia de argônio que as máquinas de ICP-OS costumavam e costumam consumir. Então, antigamente, elas usavam aproximadamente 21 litros por minuto de argônio. Atualmente, elas utilizam 9 litros por minuto. Por mais que a quantia seja alta, né, 9 litros por minuto,
ela foi reduzida, né, em comparação com os 21 litros por minuto, então mais análises são possíveis ser realizadas com um torpedo só. Dando continuidade, então, nós vamos falar agora sobre a introdução da amostra dentro do equipamento. Essa amostra ela precisa ser pré-realizada, pré-construída, né, pré-solubilizada, na forma líquida, para que ela possa ser absorvida, para que ela possa ser succionada através de uma bomba peristáltica, normalmente, é o mais comum, essa bomba peristáltica, ela absorve o líquido, e esse líquido ele vai para o nebulizador, para a câmara nebulizadora e depois para a tocha. Seguindo a exemplificação do vídeo, nós vamos mostrar então para vocês aí como a amostra ela é succionada, né, pela bomba peristáltica, como ela passa pelo cano, né, na forma líquida. Nós vamos falar agora sobre a tocha. Antes de falar do nebulizador e da câmara nebulizadora. Aqui então, no videozinho, vai mostrar essa retirada do menor tubo concêntrico da tocha. É por esse tubo que nós precisamos ter uma higienização muito grande, porque as amostras elas podem estar formando gordura, podem estar contaminando para futuras análises. Então é sempre bom estar limpando esse tubo concêntrico para que a máquina possa trabalhar em melhores condições. Então, explicando melhor sobre essa tocha. A tocha ela é formada por 3 tubos concêntricos. Esse é o menor. O menor ele introduz a amostra no estado gasoso fundamental, junto com aproximadamente 1 litro por minuto de gás argônio, levando a amostra até o plasma e sendo atomizada. O segundo tubo é responsável pela geração do plasma e o terceiro tubo ele é responsável pela resfriação. Nós estamos falando do gás argônio desde o começo porque por vários testes realizados, foi o gás ionizado em equilíbrio que teve o melhor resultado de temperatura, que é aproximadamente 10.000 Kelvin, para atomizar todos os elementos. Então, como já explicado, o menor tubo concêntrico leva a amostra. O segundo tubo concêntrico, então, ele vai mandar o gás argônio por aqui. Ele vai seguir nessa espira helicoidal aqui, né, que está mostrando por essas setas, e vai chegar aqui. Nessa parte que eu estou mostrando para vocês é o núcleo do plasma, que ele vai ser formado. Essas bobinas de indução de radiofrequência, elas vão mudar a polaridade de positivo para negativo de um lado para o outro, e elas vão agitar, né, colocar uma energia cinética dentro desses íons, dentro desses elétrons do gás argônio. Então, uma faísca proveniente de uma bobina de Tesla, ela vai induzir a formação do plasma. Como o plasma ele tem aproximadamente 10.000 Kelvin e a tocha ela é constituída por quartzo e o ponto de fusão do quartzo é de aproximadamente 1.300 graus Celsius, é necessário, então, esse terceiro tubo concêntrico, que ele tem aproximadamente 2,5 centímetros. O gás argônio vai passar por uma velocidade muito alta e é aí que gasta uma alta quantidade de gás argônio para estar criando um bolsão nessa parte e estar resfriando, separando a parede do quartzo com o núcleo do plasma, né, ou com o plasma em si formado. Continuando, então, nossa explicação, agora a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre o nebulizador e a sua câmara nebulizadora. Certo, mostrando então aqui para vocês o nebulizador. O nebulizador então, ele tem a entrada da amostra por aqui e a entrada do gás argônio por aqui, conforme a figura aqui. De acordo com a figura também, nós vamos ter uma diferença de pressão daqui até o bico. Eu acredito que dá para enxergar por aqui, por esse vídeo explicativo, né? Essa diferença de pressão ela vai ter um efeito Bernoulli. É por aqui que a amostra vai ser aspirada e ela vai chegar na câmara do nebulizador, né? Tudo essa bola aqui. Esse círculo aqui ele vai aspirar para o menor tubo concêntrico junto com o argônio as amostras de menor comprimento. E as amostras maiores elas vão ser descartadas por essa tubulação. Essa imagem aqui embaixo ela demonstra, né, a entrada da amostra, a entrada do argônio, o bico mais fino e o capilar por aqui que está entrando a amostra junto com o argônio. Prosseguindo então nossa explicação, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre as temperaturas do plasma. Então o plasma ele tem esse núcleo
que ele chega a aproximadamente 10.000 Kelvin. Ele é intenso, né? Ele tem ele é brilhante. As amostras normalmente elas são analisadas na escala entre 20 a 15 milímetros de altura acima do núcleo do plasma. Nessa altura, elas têm aproximadamente de 6.000 a 6.500 Kelvin. Elas são analisadas nessa altura porque é mais ou menos por aí que tem a menor interferência do gás argônio para encontrar, né, para analisar melhor comprimentos de onda com menos interferência. Sendo assim, de acordo com a temperatura do plasma atingido pelo gás ionizado em equilíbrio do argônio, nós podemos afirmar que o ICP-OS ele pode analisar todos os elementos da tabela periódica, nas suas mais altas concentrações e até nas suas mais baixas concentrações. A tocha pode ser na forma radial e na forma axial. Mostrando aí, então, de acordo com o desenho, né, com a ilustração, a geometria radial ela fornece uma melhor estabilidade e precisão, enquanto a geometria axial ela é usada para se obter limites de detecção mais baixos. Normalmente, a geometria axial ela é utilizada para ICP de massa. Continuando, então, nós vamos mostrar para vocês agora a parte do sistema óptico do equipamento, do ICP. Ele se inicia, então, com a atomização de todos os elementos da amostra. Então, esse feixe branco que está saindo aqui, né, são os comprimentos de onda de todos os elementos, todos juntos, sem separar nenhum. Eles vão rebater nesse espelho aqui e vão chegar nesse prisma. Quando atingir o prisma, eles vão ser separados, os comprimentos de onda, e eles vão continuar sendo rebatidos. Continuando o vídeo. Dividir os comprimentos de onda. Nesse momento, quando ele atinge aqui, ele passa por uma rede holográfica. Nessa rede holográfica, ele continua perseguindo, rebatendo em espelhos. Quando ele atinge essa máquina, aqui ele pode ser um policromador ou um monocromador. Quando nós nos tratamos de monocromador, ele vai separar um comprimento de onda e ele vai analisar só esse comprimento de onda. É possível fazer vários comprimentos de onda em sequência, mas normalmente eles demandam mais tempo do que um policromador. O policromador ele separa uma banda de comprimentos de onda, uma quantia de comprimentos de onda, ele dá o resultado tudo de uma vez só. Quando esse detector detecta qual é o comprimento de onda, qual a intensidade de luz, essa intensidade de luz vai dar a concentração que tem da amostra dentro do elemento dentro dessa amostra e vai chegar no meu olho. Então, quando eu disse meu olho, nós estávamos nos referindo ao software. Então, o software é necessário alguns cuidados. Deverá ser informado adequadamente as condições para a calibração do instrumento. A linha de emissão deve ser verificada para as amostras e deve ser descrita as concentrações corretamente para que o equipamento possa fazer os ajustes finais do elemento da amostra. As janelas, então, elas são ajustadas pelo software para a gente analisar quais amostras, né, com maior ou menor interferência, dependendo da pureza da amostra, e ao longo da análise o gráfico de calibração é preenchido. As leituras que correspondem ao sinal residual das características de cada elemento são construídos com pontos de calibração. E essa intensidade sinal é indicada pelos sinais de concentrações obtidos. A máquina ela interpola a intensidade, acha a estimativa da concentração existente para cada elemento da amostra e são mostrados na forma gráfica. Quanto às aplicações, o ICP foi usado para o controle de qualidade na produção de fertilizantes à base de zinco e cálcio. Foi utilizado também na determinação de traços de metais em suspensões de amostras ambientais e na análise de origens de produtos de petróleo, derramamento de óleos, quando tem os acidentes de derramamento de óleos no mar, né? E sendo assim, algumas considerações finais, né? O ICP é uma das técnicas instrumentais mais utilizadas, pois ele possui alta estabilidade, baixo ruído, baixa intensidade de emissão de fundo, ele é imune a muitos tipos de interferência. E algumas desvantagens seria ser um equipamento relativamente caro para adquirir e operar, né? O caso que operar seria por conta
da grande quantidade de argônio que é utilizado durante a operação dele, né? E os usuários necessitam de um treinamento intensivo para operar corretamente o equipamento. Obrigado a todos.